Para a gente começar essa história, precisamos voltar um pouquinho no tempo, lá no final do século XIX, época em que uma criança vem ao mundo para se tornar, quando adulta, a melhor tia de um orfanato localizado no Tennessee, lá nos Estados Unidos. No ano de 1891, nascia Georgia Tann, na Filadélfia, no Mississippi, Estados Unidos. Filha de um juiz que ela esperava seguir os mesmos princípios, a mesma profissão. Por outro lado, os sonhos de Georgia Tann como futura advogada não foram bem vistos pelo pai, que era um sujeito muito autoritário, um machista de carteirinha. O tipo de pai que, quando tem uma filha, define qual a profissão mais adequada para a filha, uma moça de família. Georgia Tann bem que tentou seguir a profissão do pai, porém não era bem visto para uma moça no início do século XX exercer profissões consideradas mais convenientes para homens. Então, a carreira disponível para Georgia Tann foi o serviço social, uma das poucas profissões aceitáveis pela sociedade da época para mulheres. No ano de 1922, Georgia Tann conseguiu um emprego a partir de seu pai, um cidadão bastante influente com políticos. O emprego, para ela, seria como secretária executiva em um orfanato de Memphis, no sudoeste do Tennessee, nos Estados Unidos. Curiosamente, na mesma cidade em que Elvis Presley, o rei do rock, ficaria conhecido anos mais tarde. Como Georgia Tann havia investido na carreira de serviço social, era mais interessante trabalhar em instituições associadas a ajudar crianças. Ali estava uma oportunidade bem vista pelo pai de Georgia. Afinal, a filha conquistava um posto de trabalho adequado para uma moça de família. No ano de 1924, apenas 2 anos após Georgia Tann iniciar as atividades no orfanato de Memphis, ela já conquistava o posto de direção do lar para crianças disponíveis para adoção. Uma posição no emprego que dava muito orgulho ao pai e juiz. Ter a filha crescendo profissionalmente em tão pouco tempo em uma instituição beneficente e de prestígio era muito bom para um pai muito exigente com a educação de Georgia Tann. Vale lembrar, pessoal, que a gente não conseguiu identificar pistas sobre a mãe de Georgia Tann. A gente só conseguiu a biografia relacionada ao seu pai super autoritário. Na época, a teoria da eugenia, isto é, o controle da reprodução de pessoas geneticamente inferiores por meio da esterilização, era bastante popular. O motivo? Alegou que pessoas com melhor patrimônio genético estavam sujeitas a uma maior infertilidade. Tornou-se, então, importante a adoção não apenas para ter bebês, mas para ter os melhores filhos. Até uma campanha publicitária foi lançada para explicar sobre os benefícios da adoção, em que as famílias podiam escolher os bebês mais saudáveis e mais belos. Nesse cenário de popularização para a adoção, Georgia Tann, a diretora da Sociedade Infantil do Tennessee, enxergou uma oportunidade de negócios. Isso mesmo, imagina, a diretora de uma sociedade que, voltada para defender crianças, enxergou uma oportunidade de negócios. A diretora do orfanato percebeu que podia ganhar muito dinheiro com o mercado de adoção. Afinal, havia muitas famílias em busca de crianças bonitas e saudáveis. E por que não vender crianças? Não havia nada de errado em ganhar alguns trocados a mais, até mesmo porque o sistema de adoção não era 100% gratuito. Famílias que decidissem recorrer ao sistema de adoção deviam arcar com os custos dos processos. Georgia Tann enxergou algo que nenhuma outra profissional tivera acesso antes, isto é, negociar contratos de adoção com valores diferenciados. Se a família adotante quisesse um bebê com olhos verdes, por exemplo, o preço seria muito mais elevado que uma criança de olhos pretos. Simples assim, era a lei da oferta e da procura. O faro de Georgia Tann para aquele negócio muito lucrativo em nada tinha a ver com a educação super autoritária de seu pai juiz. Ela farejou dinheiro, muito dinheiro, na Sociedade Infantil do Tennessee, nome oficial do orfanato. Estar no cargo de diretora era um privilégio para poucos, e ela, Georgia Tann, estava com o poder para fazer o que bem entendesse.
Então, ela foi à caça de famílias poderosas e bem-sucedidas, e existia uma ótima desculpa. A adoção estava na moda pela primeira vez em contraste com os anos anteriores. Na década de 1920, a adoção começou a ser divulgada como um atalho para a melhoria social. Segundo um anúncio da instituição National Home Find Society, a adoção reduziria os divórcios, o banditismo, o assassinato e o controle de nascimentos, e encheria todas as igrejas e realizaria o verdadeiro trabalho missionário em casa e no exterior, trocando imigrantes por verdadeiros americanos, isso mesmo, trocando imigrantes por verdadeiros norte-americanos. A valorização do povo norte-americano de origem norte-americana era um bom motivo para a adoção. A demanda por bebês adotáveis aumentou especialmente entre mulheres ocupadas e bem-sucedidas. Georgia Tenn mirou que sua abordagem devia ser focada em pessoas ricas e famosas, que pagavam preços mais altos por crianças adotadas. Para chegar aos potenciais clientes, Georgia Tenn montou anúncios para divulgação em jornais. Chegar até as famílias ricas ficaria muito mais fácil com a tática da publicidade. Famílias de estados como o de Nova York ou da Califórnia podiam pagar até $5.000 por um bebê, o que hoje seria equivalente a cerca de $70.000 ou perto de R$250 mil. Agora, o outro lado perverso dessa história de adoção era o fato de não haver tantas crianças disponíveis, mas que através de um esquema de tráfico de bebês estaria tudo resolvido. E Georgia Tenn deixou para trás quaisquer sentimentos de amor ao próximo. O dinheiro falava mais alto. Era um negócio como um outro qualquer. Georgia Tenn desenvolveu um esquema para abastecer o orfanato. As crianças eram capturadas das próprias casas, mas também de prisões, instituições mentais e até de hospitais. Nesses casos, Georgia Tenn contava com a ajuda de funcionários, médicos e enfermeiros, que geralmente diziam às mulheres ou famílias que os bebês tinham falecido durante ou pouco depois do parto. Georgia Tenn só conseguia manter essa rede do crime porque repassava parte do lucro com a venda das crianças. Cada contato que conseguisse desviar uma criança recebia uma espécie de comissão pela venda. Para questões de registro, a maioria das famílias afetadas com os desaparecimentos dos filhos não tinha meios para financiar as buscas pelas crianças, sem falar que Georgia Tenn tinha amigos muito poderosos na política e contatos com autoridades muito corruptas. Assim, quando alguém registrava alguma queixa contra ela, os registros rapidamente desapareciam. Isso quando os próprios policiais não a ajudavam a roubar bebês. Uma rede de assistentes sociais, policiais, médicos, advogados e juízes corruptos ajudou Georgia Tenn a se afastar do esquema de roubar crianças, ou seja, ela sempre se safava e sempre se dava bem, que não era um negócio pequeno. A extensa operação de tráfico de crianças de Georgia Tenn exigia conexões e ela rapidamente se conectou com um político muito influente chamado E. H. Boss Crump, que dirigia uma poderosa máquina política do Tennessee. Crump ofereceu proteção a Georgia Tenn em troca de propinas, de dinheiro proveniente do tráfico de crianças. Algumas crianças eram sequestradas até na pré-escola, igrejas, playgrounds. Os sequestradores atacavam crianças e famílias pobres, alvos mais fáceis para manter a extensa rede de Georgia Tenn no anonimato. Na era anterior à internet e com poucos telefones disponíveis, Georgia Tenn contava com a sua rede de observadores. Eles a alertavam para potenciais crianças brincando nas margens de rios ou até mesmo voltando da escola. Ali estava uma presa disponível para que Georgia Tenn se apresentasse como a tia boazinha. Georgia Tenn se aproximava da criança e oferecia uma carona. No final, a criança jamais retornava para a casa dos verdadeiros pais. O mais impressionante era que Georgia Tenn também tinha muitas autoridades policiais a encobrindo. Uma delas foi a juíza da Corte Juvenil Camille Kelly, que fingia ser uma defensora dos direitos dos menores de idade, mas na verdade assinava papéis autorizando os falsos processos de adoção. A juíza presidiu a Corte Juvenil no condado de Shelby,
no Tennessee por cerca de 30 anos. Georgia Tenn também sabia como aproveitar as oportunidades no mercado de adoção. Ela inventava histórias sobre a origem das crianças para torná-las mais atraentes para os futuros pais. Arquivos bastante elaborados eram adicionados nas fichas das crianças roubadas para torná-las mais comercializáveis. Os arquivos diziam que as crianças tinham origem em bons lares, com jovens mães muito atraentes. Os pais biológicos eram descritos como inteligentes e com formação universitária. A outra face do negócio era fazer uma dupla comercialização das crianças. Para ganhar mais dinheiro, Georgia Tenn recorria aos pais adotivos, alegando que os verdadeiros parentes da criança adotada haviam aparecido, mas que por um acordo financeiro, a diretora do orfanato podia contratar advogados que a revertiriam a situação a favor dos pais adotivos. Assim, Georgia Tenn conseguia ganhar mais dinheiro com os pais adotivos. Georgia Tenn era tão experiente em seu negócio de tráfico de crianças que respondia às demandas do mercado de adoção. Como muitas famílias estavam interessadas apenas em bebês, ela encontrou seus esforços na aquisição de bebês, embora não estivesse acima de sequestrar crianças mais velhas para preencher seu inventário. Casas para as mães solteiras, hospitais de assistência social e prisões eram o principal alvo. Os médicos, trabalhando com Georgia Tenn, diziam às novas mães que seus bebês haviam morrido durante o parto e que as crianças haviam sido enterradas sem nenhum custo para as famílias. Arquivos da Biblioteca Benjamin Hooks, em Memphis, região onde ficava o orfanato, revelavam algumas das crueldades às quais as crianças foram submetidas. Os bebês foram mantidos em condições sufocantes e algumas crianças foram drogadas para mantê-las caladas até serem vendidas. Outras crianças foram penduradas em armários escuros, espancadas ou submetidas a rações de fome por semanas seguidas. Ex-funcionários da Sociedade Infantil do Tennessee revelaram que, se um bebê fosse considerado fraco demais, ele poderia ser deixado ao sol para morrer. Se uma criança tinha uma deficiência congênita ou era considerada muito feia ou velha para ser útil, Georgia Tenn fazia as pessoas se livrarem dos menores. No auge de sua rede de sequestros, Georgia Tenn rodou os Estados Unidos fazendo palestras sobre adoção, empregando a linguagem da eugenia, da purificação do povo norte-americano. Ela disse para autoridades políticas, como ao presidente da República Harry Truman, que as crianças adotadas se sairiam melhor por causa do processo seletivo em que crianças pobres podem ser transformadas em tipos mais elevados, em crianças mais ricas. Georgia Tenn criou até um catálogo de bebês para ajudar os futuros pais a escolher o filho perfeito, por um preço sempre crescente. Durante os 21 anos que Georgia Tenn dirigiu a Children's Home Society, acredita que ela tenha embolsado mais de $1 milhão em receber e vender crianças. Cerca de 12 milhões de dólares em dinheiro de hoje, o equivalente a 30 milhões de reais. Um exemplo desse negócio ser bem sucedido data do ano de 1947, em que a atriz de Hollywood, Joan Crawford, adotou os gêmeos Pat e Cindy, de Georgia Tenn. O sucesso de Georgia Tenn parecia não ter fim. A lei do Tennessee exigia que as crianças fossem adotadas no estado por uma taxa de $7, cerca de $75 no dinheiro de hoje. Mas Georgia Tenn mudou sua mercadoria para $1.000 por cabeça, cerca de $10 mil na moeda de hoje. Quando autoridades não corruptas investigaram, descobriu-se que Georgia Tenn conduzia adoções privadas e embolsava até 90% da taxa. O esquema de venda de bebês de Georgia Tenn continuou inabalável por mais de 2 décadas, mas no ano de 1949, a história de adoção ilegal enfrentou um inimigo que farejava esse esquema corrupto. O estado do Tennessee elegeu um novo governador, Gordon Browning. E H. Crumpy, o político e amigo de Georgia Tenn, perdeu o controle da política de Memphis. Isso significava a perda de privilégios para Georgia Tenn. Em 12 de setembro de 1950, o governador Gordon Browning realizou uma conferência de imprensa durante a qual revelou que Georgia Tenn e sua rede de sequestradores conseguiram reunir mais de $1 milhão em seu esquema de venda de crianças.
quase 11 milhões de dólares no dinheiro de hoje. O governador havia chamado o advogado Robert Taylor para fazer a investigação, que culminou com o escândalo da Sociedade Infantil do Tennessee. Em 11 de novembro de 1950, a juíza Camille Kelly, que havia trabalhado tão de perto com Georgia Tenn, renunciou ao cargo. Demorou até o final de novembro ou início de dezembro para encontrar casas seguras para as crianças restantes. Em algum lugar nos últimos dias de 1950, as portas da Sociedade Infantil do Tennessee estavam fechadas para sempre. Além das cerca de 5 mil crianças que foram comercializadas durante os 26 anos de operações, estima-se que 500 tenham falecido em consequência de negligência e até maus tratos. Antes que Georgia Tenn fosse efetivamente pega e julgada por seus crimes, ela descobriu que tinha um câncer em fase terminal e morreu alguns dias após o início das investigações. Ninguém jamais foi processado pela rede de vendas de crianças, embora ninguém saiba onde muitas das vítimas de Georgia Tenn tenham sido enterradas. Muitos adotados e suas famílias se confortam em um pequeno memorial no cemitério Elwood de Memphis, erguido no ano de 2015. A inscrição do memorial diz, em parte, em memória de todas as centenas de pessoas que morreram sob a mão dura e fria da Sociedade Infantil do Tennessee. Seu local de descanso final é desconhecido, sua paz final é uma bênção.